Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos que assistem aqui o Evangelho. A gente agradece a companhia de vocês. Quero mandar um abraço especial para cada mãe que está aqui neste momento ouvindo este Evangelho. Receba os nossos abraços vibracionais, aquelas pessoas que fazem a diferença do cuidar, do amar, do estar presente na vida do outro. Nós já fizemos aqui alguns evangelhos sobre as mães, a função mãe, independente de como seu filho tenha chegado. Nós sabemos que pelo Espiritismo nenhum espírito chega até a nossa casa, a nossa vida por acaso. Todos os espíritos que circulam as nossas vidas têm ligação conosco. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, queridas mães. Um grande abraço. Peço também desculpas por nós termos entrado aqui no Evangelho hoje mais tarde, muitas desculpas mesmo, mas às vezes acontecem algumas questões e trabalhar aqui no YouTube, a gente tem o compromisso de estar aqui todos os domingos, mas nem sempre conseguimos às 18 horas em ponto, mas estamos aqui, graças a Deus, para realizar o Evangelho no Lar. E hoje é um dia muito especial aqui para nós, do Na Luz do Espiritismo, que nós estamos completando 200 Evangelhos no Lar. Estou muito feliz e muito grato porque estamos completando 4 anos de Evangelho no Lar. Já são 200 episódios, 200 temas, 200 reflexões. E eu quero agradecer imensamente a Deus, a Jesus, por ter me autorizado a estar aqui nesta encarnação, realizando este trabalho que me ajuda muito. Muitas pessoas relatam: William, o Evangelho me ajudou bastante, mas também me ajuda todo domingo. A grande maioria dos temas nós falamos aqui, pessoal, na hora, por intuição. E depois eu escuto e me ajuda também. Quantos evangelhos nós somos intuídos, quantos temas nós trabalhamos aqui ao vivo com vocês. É muito importante também para mim este trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês que fazem companhia todos os domingos aqui, aos que já fizeram companhia e se foram, a todos que estiveram aqui por um período de tempo, e a todos também que estão aqui há 4 anos, já são 4 anos e 1 mês, nós temos mais de 7.000 minutos de Evangelho. Se fôssemos ouvir o Evangelho direto, já daria mais de 4 dias de Evangelho direto, então nós agradecemos muito. Alguns irmãos e irmãs também que ouviram o nosso Evangelho e já estão no plano espiritual. Quero mandar um abraço espiritual, vibracional para esses irmãos que fizeram parte aqui, que pediram oração para nós e que já desencarnaram, já estão no plano espiritual também. Quero agradecer aos benfeitores também que estiveram aqui, esses mais de 200 evangelhos, e também no canal, porque no canal nós já temos mais de 403 vídeos. E os mentores sempre nos intuindo, nos estudos dos livros, nos casos. Queremos agradecer também a figura sempre de Jesus, a figura de Chico, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, Eurípides Barçanufo, tantos que a gente trouxe casos aqui para nós estudarmos, Divaldo Franco, enfim, tantos casos que nós estudamos aqui, nós somos muito gratos. E eu quero agradecer em especial a você, que é o nosso ouvinte aqui no Evangelho, que nos ouve no domingo ou durante a semana. Um abraço vibracional, Deus abençoe a sua vida. E pedir mais uma vez, ajude o canal é totalmente voluntário, nós não monetizamos aqui o canal, então nós contamos com a curtida, com o comentário de vocês. Quando você curte, comenta, você ajuda que este conteúdo possa chegar a mais pessoas, se inscrevendo no canal também, compartilhando em grupos espíritas, grupos de amigos, famílias, também ajuda o Evangelho a atingir mais corações amigos. E se você está chegando hoje aqui no Evangelho, seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Coloque uma jarra de água para fluidificar. Entre em sintonia, acalmando o seu coração, tranquilizando os pensamentos, trazendo uma paisagem que te liga a Deus, respirando profundamente. O momento de Evangelho é momento de oração, momento de ouvirmos o que a espiritualidade superior quer nos dizer, nos alertar. O tema central deste ano tem sido o Espiritismo no cotidiano, a vivência diária do espírita cristão.
que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia enquanto espíritas? Qual é o nosso compromisso na encarnação? E é um tema que tem sido abundantemente trabalhado aqui por nós. E mais uma vez, hoje, o tema será totalmente surpresa. Nós vamos abrir aqui a mensagem, o Evangelho, e nós vamos pedir a inspiração a Deus, a Jesus, a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no lar. E vamos vibrando. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, direcione este trabalho que está ocorrendo aqui agora, nos dê a intuição necessária, que possamos aprofundar no tema, que este tema possa chegar suave e trazer uma reflexão profunda, que a nossa conversa aqui possa ser útil, proveitosa para todos nós. E queremos agradecer mais uma vez pelos 200 evangelhos. Muito obrigado por esta oportunidade de, nesta encarnação, estarmos aqui, escolhermos a boa parte, ouvirmos o evangelho e sermos também espíritas, compreendermos a reencarnação, a lei de causa e efeito, a nossa responsabilidade sobre a nossa vida e sobre o mundo ao qual nós estamos inseridos. Vamos juntos então? Que assim seja. Graças a Deus, domingo aí de comemoração em todos os sentidos. Vamos abrindo aqui o nosso livro do Lorival Lopes, Gotas de Esperança, livro também que nós temos trabalhado aqui este ano, no Espiritismo no cotidiano, que Jesus possa guiar. A mensagem que saiu para nós é: mantenha-se firme, mensagem de número 196. Às vezes a tempestade desencandeia-se sobre você. As circunstâncias lhe são totalmente adversas. Parece que a vida está lhe castigando, que é injusta com você. No entanto, pense um pouco. Não é a vida que o testa? Os acontecimentos não estão vindo para o seu benefício? Vencendo-os, você não ficará melhor do que era antes? Creia na vida. Sobretudo, ame-a. Cada acontecimento é uma lição. Vem para o seu próprio bem. Servem para você construir um amanhã de alegria e luz. Alegrar-se com os acontecimentos da vida demonstra sábio ajuste aos desígnios de Deus. Belíssima mensagem aqui do Lorival. Calhou bastante num tema que nós temos falado muito aqui nesses 200 evangelhos, em especial esse ano, das vicissitudes da vida. Estar no corpo físico, então, é um período que nós vamos passar, seja em um momento ou em outro, por alguma questão de dor, seja dor física, moral ou psicológica. Então, nós temos debatido muito esse tema, e estar na vida já é uma experiência que vamos atravessar a dor. É por isso que nós não temos que ser inimigos da dor. Nós temos que compreender a dor. O espírita muitas das vezes é acusado de adorar a dor. Não é adoração à dor. É compreender a mensagem que a dor, ou que a tempestade, ou que a angústia, ou que o momento delicado está nos trazendo. Não existe causalidade nas leis divinas. Não existe causalidade nas nossas vidas. Estamos aqui por um propósito muito claro. Estamos aqui para aprendizado. Muitas das vezes, estando reencarnado, nós esquecemos por vezes dos nossos propósitos. E para relembrá-los é preciso de interiorizar-se, mentalizar um pouco quem somos e por que nós estamos aqui. O Espiritismo é uma ferramenta valiosa nessa reflexão, porque ele nos demonstra claramente o porquê de nós estarmos aqui na Terra, passando por situações que nos engrandecem enquanto espírito. Quando nós resistimos à dor, ou reclamamos, ou odiamos a dor, nós não aprendemos a lição e vamos, por vezes, ter que repeti-la mais para frente, seja nesta encarnação ou em outra.
Então o espírita, ele não adora a dor, ele compreende e analisa a mensagem que a dor está trazendo no seu processo evolutivo. Sendo assim, quando nós refletimos, nós podemos então melhorar enquanto indivíduos. Porque os espíritos vão nos dizer, através de Allan Kardec, que as questões das nossas vidas, muitas delas são oriundas desta mesma encarnação. Só uma parte são questões de vidas anteriores. Então, das nossas próprias escolhas e atitudes. Mas essas atitudes são oriundas de um espírito que ainda não evoluiu no sentido mais amplo. Estar numa encarnação, pessoal, compreendendo o cristianismo e o espiritismo, é uma dádiva celeste incrível. Porque quando nós compreendemos, então, que Cristo falou através da sua mensagem sublime e outros espíritos que estiveram aqui na Terra, e também o que o Espiritismo nos traz, nós temos uma ferramenta de valiosa execução para o nosso viver. Por isso não desanimamos em frente à vida, porque ela irá sempre nos trazer as respostas que nós necessitamos para a nossa própria evolução. Observar a vida no cotidiano e o espiritismo no cotidiano é também observar essas lições. Porque se nós atravessarmos uma prova e ao terminar a prova, nós não tivermos aprendido nenhuma lição, essa prova não foi concluída na nossa encarnação. Vale a pena lembrar alguns temas que nós já trabalhamos aqui no Evangelho. Prova é diferente de expiação, que é diferente de vicissitude. As vicissitudes são situações que nós iremos passar pelo simples fato de nós estarmos na carne. Por exemplo, fome não é uma prova nem é uma expiação, é uma vicissitude. Todos nós sentimos porque é um estado orgânico de nós estarmos no corpo físico. As adversidades da natureza, a chuva ou o calor, ou o tempo seco ou o tempo muito úmido, pode ser considerado uma vicissitude. Você passa porque você está num planeta que tem essas características. Da mesma forma que outras vicissitudes podem ser oriundas através da nossa evolução. Enquanto nós estamos num planeta material, nós vamos passar por vicissitudes materiais. Dificuldades essas que todos nós iremos passar. Porém, ainda assim, as vicissitudes nos traz uma lição, porque ela desenvolve o intelecto do espírito. Através da vicissitude, muitos espíritos que estiveram aqui na Terra desenvolveram tecnologia para melhorar ou diminuir essas vicissitudes. Por exemplo, uma casa mais confortável, um automóvel mais confortável para vencer distâncias, uma estrada que nos dê ligação entre um município e outro com mais conforto e menos acidentes. Nós fomos evoluindo o nosso intelecto através das vicissitudes. Se não fosse as vicissitudes, nós não desenvolveríamos a inteligência. Então, algo que nos incomoda pode trazer uma lição de melhoramento, seja ele tecnológico ou científico. Podemos falar então de algumas doenças que são próprias de estarmos na Terra e que são vencidas, obviamente, por uma inteligência de um espírito que veio e pesquisou e tentou desenvolver alguma tecnologia de medicamento para nos livrar de tal ou outra vicissitude. Então, o simples fato de nós estarmos no corpo físico, nós vamos ter algumas vicissitudes que todos iremos passar. Independente do país que você está, independente da sua idade, da sua condição financeira, independente das suas escolhas, da sua religião, a vicissitude ela é própria do indivíduo humano. Ninguém passa pela reencarnação sem a dor do nascimento, a dor do crescimento, as angústias do adolescer, a angústia do início da vida adulta, independente de como você é, de onde você esteja. Então são vicissitudes. Não confunda vicissitude com prova. A prova, então, é algo passageiro, mais profundo, e às vezes ela vem para nos trazer uma lição.
A prova pode durar semanas, meses ou alguns anos, a depender de o que nós temos que aprender com aquela prova. A expiação, então, é algo que nos acompanhará por uma vida inteira. Todos nós, todos absolutamente que estamos na Terra, passaremos por alguma expiação. Porque somos espíritos ainda endividados com o passado. Por isso, a vivência diária do Espiritismo vai nos ajudar a observar essas expiações e essas provas e ter ferramentas para lidar com elas. A vicissitude, então, é uma coisa, a prova é outra e a expiação é outra. Então, algo que você vai passar uma reencarnação lidando, você sabe que tem uma mensagem de alguma expiação. William, a expiação sempre é ruim? Não, nem sempre. A expiação pode ser para o crescimento. Você pediu ao plano espiritual superior essa expiação para você desenvolver a humildade, por exemplo. Você pediu essa expiação para desenvolver algo dentro de você, para diminuir o seu orgulho. Você pediu essa expiação para diminuir o seu apego às coisas materiais. Deu para perceber? A expiação, então, é algo que se prolonga. É algo que vai se prolongando e ela vai trazendo mensagens sutis. Essa semana mesmo aqui, no canal, eu compartilhei na comunidade uma mensagem. Foi muito curtida, toda vez que eu posto essa imagem é muito curtida, que fala: se a porta não abriu para você, essa porta não é sua. Basicamente, é o que muitos espíritos já nos falaram, né? Ninguém está fora do caminho correto, todos nós estamos seguindo. Em como mudar então a nossa realidade? Percebendo essas mensagens e nos transformando interiormente. Quando há transformação, nós não somos mais a mesma pessoa, nós podemos mudar o caminho. Quando nós ganhamos habilidades novas, nós vamos percorrendo novos caminhos. É aí então que nós vamos mudando a percepção da expiação. Mas William, você não falou que a expiação nos acompanha durante uma encarnação? Sim, só que o que muda é a sua visão sobre a expiação. Vejamos bem então que você venha com uma expiação para desenvolver o seu desapego às coisas materiais, ao corpo físico, por exemplo. Se você na adolescência, início da vida adulta, tem uma raiva sobre essa expiação, você vai viver sempre assombrado com essa expiação. Quando você vai modificando a sua visão sobre essa expiação, quando você percebe a mensagem, você modifica a estrutura psicológica da sua visão e você então põe menos peso nessa expiação. A expiação ela não deixa de existir na encarnação. O que deixa de existir é a nossa visão assombrada sobre ela. Perceba então como nós modificamos as nossas visões do mundo. O que antes era um tormento passa a ser compreensão e fica com uma carga mais leve. Ah, William, mas a minha expiação ainda dói. Dói, eu não estou falando que não dói. Principalmente se for uma doença crônica, por exemplo. Às vezes você vai ter dor, mal-estar, vai ter demandas que você vai ter que fazer, tomar medicações, estar indo sempre a um médico. Perfeito, nós entendemos isso. Só que vai mudar a sua percepção psíquica e você vai colocar um peso menor nisso e talvez faça até com alegria algumas questões para justamente vencer mais rápido essa expiação. Então nós percebemos também que muitas pessoas modificam a sua percepção sobre a expiação quando elas utilizam a expiação como ferramenta de evolução. Eu vou utilizar aqui esta minha dificuldade para ajudar os outros. E aí vamos observar essas pessoas talvez que vêm com alguma deficiência, por exemplo, física ou intelectual muito aparente e que marca a vida dela a vida toda. A partir daquele momento que há uma marca, essa pessoa pode pegar aquilo ali como experiência para ajudar outras pessoas. No seu relato, em palestras, em correr atrás de direitos para aquelas pessoas que estão com a mesma dificuldade, mesma deficiência intelectual ou física. E relembrando, o que um espírito falou para nós em reunião mediúnica, ninguém que está na Terra hoje pode se garantir que esteja sem alguma outra deficiência,
seja ela intelecto-moral, seja ela física, porque moral, então, se a gente for falar, todos nós temos alguma deficiência. Então essas expiações podem ser transformadas também em missão. Muitas das vezes, um espírito também pode pedir uma expiação nesse sentido para que ele desenvolva algo dentro dele. O que, William? Vai depender de vários fatores de vidas passadas. Pode ser o amor, pode ser a humildade, pode ser o bom senso, enfim, pode ser tantas coisas. E aí, a gente falando de Dia das Mães, a gente pode falar das responsabilidades também, porque às vezes você aparentemente não tem nenhuma expiação, porém, você vai receber um filho, seja ele da forma que for, seja naquele momento que você dedicou e quis realmente ter o filho, seja por acaso ou de alguma maneira você adotou, e naquele momento vem uma criança com uma experiência expiatória profunda. E aí é uma mensagem do grupo familiar, no acolhimento desta criança que está chegando. Há uma mensagem ali também, porque às vezes você não vai ter a expiação diretamente, mas a expiação ela vai ser do grupo familiar, ou dos anos que este grupo familiar estará junto, passando por essa experiência. Há uma mensagem ali. Percebemos então que nós falamos muito sobre isso nesses mais de 200 evangelhos. As diferenças básicas da prova da expiação, das vicissitudes que são demandas diárias. O Espírito então, como nós estamos trabalhando aqui, não reflexiona sobre essas questões apenas dentro do centro espírita, fora dele também. Por isso que nós temos que diminuir cada vez mais os nossos julgamentos. Quantas vezes nesses 200 evangelhos nós falamos sobre o não julgamento? Nós só diminuímos o nosso julgamento quando nós entendemos a realidade das provas, das expiações do outro e como o outro vê essas provas, essas expiações e essas vicissitudes. O outro não vai ter uma mesma visão que você, porque talvez tenha uma religião diferente, foi criado numa cultura diferente, tem princípios diferentes, enfim. Por isso que nós não devemos julgar. E também não devemos trabalhar, aliás, devemos trabalhar cada dia mais o nosso não julgamento, principalmente com pessoas que têm expiações muito dolorosas. A pessoa está vivendo essa expiação ou essa prova há muitos anos porque fez algo de errado na encarnação passada. Não, às vezes não. Às vezes essa pessoa não fez absolutamente nada. Ela simplesmente combinou consigo mesma, porque a gente sabe que as leis de Deus estão escritas na consciência. Ela combinou consigo mesma de passar por essa expiação, por essa prova, para desenvolver algo dentro dela, que não nos cabe julgar se essa pessoa está conseguindo ou não. A pessoa já está ali suficientemente passando por esta prova, por essa expiação. Cabe a nós não julgarmos, orarmos, como o Evangelho nos ensina, mandarmos boas vibrações para essa pessoa e, se pudermos ajudar, se for uma situação, por exemplo, que a pessoa precisa de algo material, a caridade material, uma ajuda, por exemplo, a gente nunca sabe, ajudemos com amor, sem julgamento, porque não nos cabe. E não sabemos também se amanhã ou depois de amanhã estaremos passando pela mesma provação na família, com os vizinhos, com os amigos. Vamos observar. Porque o não julgueis também deve estar diariamente. Vamos sortear aqui o nosso Evangelho de número 200, para a gente ler um pedacinho para vocês. Sorteando aqui. Saiu o capítulo 13, o item 5 e 6. O obolo da viúva. Tema que a gente trabalhou muito aqui no Evangelho, nesses mais de 200. Tema muito citado, né? Curiosamente sai para a gente hoje. Que vai falar ali quando Jesus está entrando no templo e vê uma viúva doando a sua única moeda. A sua única forma ali de comprar o pão, ela doa ali. Ele fala, verdadeiramente, ela é a única que está doando. Não por ser a única, mas pela vibração, por não pensar se aquela moeda faria falta. Olha a fé que essa mulher tinha ali naquele momento, né? E os Espíritos vai comentar sobre essa passagem, falando o seguinte:
Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos materiais suficientes, e desejam possuir riquezas e dizem para lhes dar boa aplicação, ou seja, aquelas pessoas que falam: ah, se eu fosse milionário eu vou fazer muito bem para os outros, mas não ajuda com o pouco que ganha, né? Basicamente é isso que os espíritos estão falando. E aí os espíritos continuam: é sem dúvida louvável a intenção e pode até algumas ser sincera. Dar-se, contudo, seja completamente desinteressado em todos. Não haverá quem, desejando fazer ao bem aos outros, muito mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco de supérfluo que porventura dissimulam os seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles escutassem. Anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade neste caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar os seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada a Deus. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer rapidamente e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouro, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer do que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidas pelas decepções. E é muito curioso isso, né, pessoal? Muitos então vão criando essa expectativa, e nós já falamos sobre isso aqui, né? Quando a gente tem a raiva, é o quê? Muitas expectativas que foram frustradas e nós não conhecemos intimamente. Por isso que é importante o tema de alguma maneira estar interligado com as nossas provas e expiações, porque nós falamos assim: ah, se eu tiver isso eu vou ajudar o outro, se eu tiver dinheiro eu vou ajudar o outro. E nós não observamos, quando nós paramos para analisar, que mesmo na nossa condição às vezes financeira baixa, nós podemos ajudar de alguma maneira os outros. Primeiro porque nós já aprendemos aqui no Espiritismo sobre a caridade moral, que não precisa que você tenha um centavo no bolso para você fazer. E os espíritos falam que é a mais difícil, olha que curioso, de nós fazermos. Porque a caridade moral consiste primeiramente em você calar para que um outro fale. Você calar, ficar em silêncio para que o outro fala, você vai ter que trabalhar a sua humildade em primeiro lugar. E aí trabalhar a humildade é uma grande questão. Porque imagina ali que você vai... Olha, hoje eu vou fazer a caridade da escuta, caridade moral. Você não precisa de ter ali 5 centavos no bolso para fazer. Você pode ir para uma praça e ouvir uma pessoa que está ali, com uma angústia. E você não vai dar opinião nenhuma, você vai oferecer o seu ouvido ali, a sua escuta acolhedora. Só aí você já vai ter que trabalhar a sua humildade. Primeiro, de não julgar. Porque se você julgar, você já vai estar mandando vibrações negativas para a pessoa naquele momento. E aí você já não está fazendo a caridade. Você já está julgando e você está até atrapalhando. Se você der uma opinião na vida do outro, você ainda não conhece a realidade da pessoa, porque você está ouvindo ali pela primeira vez. Então você tem que trabalhar a sua ansiedade. Aí o terceiro ponto. Muitas pessoas acham às vezes que aquelas pessoas que estão em necessidade são pessoas desagradáveis. E aí você tem que trabalhar o quê? O seu orgulho. Numa simples escuta de um irmão, por exemplo, em situação de rua, numa simples escuta de alguém que está numa angústia, numa fila de hospital, você tem que trabalhar humildade, orgulho e ansiedade. Não é muito mais fácil você pegar 10 reais e dar para essa pessoa? É. Então os espíritos falam, é muito mais fácil fazer a caridade material do que a moral. Por que nisso? Você ouvir alguém falar um tema que te incomoda, que te faz dançar na cadeira porque você não quer ouvir aquilo. Quando você está numa palestra espírita, e aí você mexe, levanta para tomar água. Naquele momento ali, algo está tocando em você e você fica
incomodado. Também é uma caridade moral, a irmã Rosália vai nos dizer. Deixe que um tolo fale. Ou quando alguém está falando algo que você sabe que está errado, mas a pessoa precisa falar para elaborar. Aí é a caridade. Por isso que os espíritos falam. Muita gente fala, eu só vou fazer a caridade quando eu for rico, ou não, eu vou ganhar um dinheiro. É o que os espíritos falam no Evangelho, neste capítulo, que muitos ficam ali achando que vai acontecer uma mágica, que vai aparecer uma herança perdida, e as pessoas vão criando essa expectativa, não, Deus vai me dar porque eu vou ser muito caridoso. Mas, às vezes, na sua simplicidade, no pouco dinheiro que você está ganhando, aí a mensagem da vida talvez seja para você desenvolver a caridade moral, que é a mais difícil. Será que nós já estamos desenvolvendo a caridade moral? Porque ela não precisa de dinheiro. Como nós já falamos aqui do espírita no cotidiano, você pode estar ali numa fila de supermercado, numa fila de um banco e alguém começar a questionar, a trazer questões da vida. Você pode orar por alguém, por um inimigo seu, orar para um inimigo nosso, para alguém que falou mal da gente, perseguiu, também é um ato de humildade. Perceba então como nós temos que fazer, para realizarmos a caridade moral, um trabalho muito forte e principalmente a fé. Por isso que Jesus fala da viúva. Ela não estava se preocupando com o dia de amanhã, porque ela sabia que Deus iria prover. Ela entregou tudo que ela tinha. Naquele ato, ela já tinha desenvolvido o que, pessoal? A fé. A fé profunda dessa nossa irmã. Por isso que é muito difícil fazer a caridade moral, mas não é impossível. E nós não iremos conseguir se nós não dermos o primeiro passo na tentativa. Vamos errar nas primeiras vezes, vamos ter impaciência, vamos ter orgulho, mas conseguiremos desenvolver. Vamos então para a nossa meditação final, já deu 30 minutos. Hoje nós não vamos estender muito o Evangelho, esse Evangelho de número 200, mas eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês, a Jesus por essa experiência incrível de ter nessa encarnação me ajudado a estar aqui, me dado forças a cada domingo, pessoal, de estarmos juntos. Eu quero agradecer muito. Vamos para a nossa meditação final, momento de recebermos o nosso passe, de vibrarmos. Eu quero agradecer a cada um de vocês, pedir vibrações para o nosso canal, para os espíritos que trabalham aqui, a nossa equipe querida, que neste momento todos nós possamos elevar os nossos pensamentos. Vamos para a nossa cabine de passe, mentalizando Jesus, vendo ali as figuras dos espíritos amigos, trazendo para nós reflexões necessárias. Cada um de nós vamos receber uma reflexão neste momento de passe, que o nosso inconsciente possa se abrir, possa trazer uma mensagem. Enquanto os espíritos aplicam este passe em nós, também fluidifica a nossa água, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e direcionar as nossas forças psíquicas e espirituais para todo o planeta, para o Brasil. Vamos pedindo mais uma vez a espiritualidade por alguém também que nós sabemos que esteja doente, precisando neste momento de um auxílio espiritual, de um passe, às vezes está internado, recém-desencarnado, vai passar por uma cirurgia. Vamos pedir para essas pessoas que Jesus possa iluminar cada um de nós. Espiritualidade amiga e superior, neste momento, vibrando por esses irmãos e irmãs que aqui estão, ouvindo ao vivo e gravado este Evangelho, nós possamos, neste momento, deixar essas boas energias, que ao longo da semana, que as pessoas que forem escutando possam entrar em conexão com este momento vibracional. Deus, estou muito feliz, eu em nome da equipe do canal Na Luz do Espiritismo, em nome de todos os irmãos que aqui passaram, que estão aqui hoje, nós agradecemos por essa dádiva incrível que é realizarmos o Evangelho no lar. Estimular as pessoas a orar semanalmente. Estamos muito felizes e também a praticar a caridade moral e a espiritualidade no cotidiano. Muito obrigado por Deus. Muito obrigado, Deus, por em cada momento fazer presente em nossas ações, mesmo às vezes
trabalhando temas muito difíceis, muito complexos para todos nós, de grande profundidade, que nos dá às vezes questões muito delicadas para trabalhar. Mas o Senhor tem nos sustentado na tua força e no teu amor. Muito obrigado, Jesus, espiritualidade amiga. E nós pedimos neste momento, com muito amor, com muito carinho, a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, pessoal, tranquilizando os nossos pensamentos, levando essas vibrações para a nossa semana, para o nosso mês de maio. Quero mandar mais um abraço para cada um de vocês, agradecer. Hoje eu não vou mandar o abraço individual, pessoal, devido ao nosso tempo. Nós entramos mais tarde, já estamos aí um pouco mais avançando o horário da noite. Eu sei que muitos não vão conseguir ouvir aqui ao vivo, mas ouvirão durante a semana. Quero deixar um abraço para vocês também e pedir, mais uma vez, ajude o canal, deixe o comentário mesmo assim, seu nome, a cidade, o estado, ou uma mensagem que este evangelho possa atingir mais pessoas. Quero mandar um grande abraço, desculpe aí por alguns erros, alguns barulhos. Hoje, devido aí ao movimento também da cidade, as pessoas mais movimentadas devido ao dia de comemoração do Dia das Mães. Então, às vezes, os vizinhos aqui estão com maior barulho, mas a gente quer agradecer e mandar um grande abraço para cada um de vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser.